bendizer por sua bondade, por sua graça. Obrigado, Senhor, por sua fidelidade. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente neste lugar. Obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Oh, Deus, nós te bendizemos, Pai, nós te exaltamos. Nós oferecemos, Pai, o nosso louvor ao Senhor. Nós oferecemos a nossa adoração ao Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Fale conosco nessa noite. Nos instrua através da sua palavra. Oh, Deus, nós acreditamos em nome de Jesus numa noite de divisores de águas para nós, Pai. Nós acreditamos, Pai, numa noite poderosa para nós, onde nós iremos aprender mais com a sua palavra, onde nós iremos aprender mais com o Senhor, mais tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nós te bendizemos, Espírito Santo, nós te exaltamos. Aleluia. Adore a Ele, renda graças a Ele. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Renda graças a Ele, adore a Ele.
que o Espírito Santo tem para nós. Chuva em abundância para mim e para você, em todas as áreas. Amém? Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Mais um dia. Mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui. Aleluia. Dando continuidade, né, a essa série. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem mesmo? Amém. Glória a Deus. Acho que o Garcia já pode voltar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos acelerar aqui um pouquinho, porque nosso horário foi diminuído. Então já são 6h20, é isso? Tá certo aí meu relógio com vocês? Aleluia. Certinho? Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, Deus ele nos chamou, Deus ele não chamou uns para o ministério e outros não. Né? Hoje eu quero falar sobre o posicionamento no chamado. Amém? Aleluia. Sabe, Deus ministrou uma palavra para mim, especificamente para mim, Aldineide, não foi para a igreja, né? Porque eu até comentei com o pastor, Deus me deu uma palavra. Aí ele disse, estude. Aí eu fiquei pensando naquilo e eu fiquei perguntando ao Senhor se a palavra era para mim ou era para a igreja. E o Senhor falou claramente em meu espírito que a palavra era para mim, não era para a igreja. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Porque se por algum acaso essa palavra tocar em vocês, receba, irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero falar sobre posicionamento no chamado. E a palavra que Deus falou para mim, especificamente, foi para mim parar de procrastinar. Né? Eu também tomei um susto quando eu ouvi o Senhor falar isso para mim. Só que eu não entendi no momento se era para mim. Eu fiquei perguntando se era para a igreja, se era para mim estudar algo para a igreja, específico para a igreja. E depois eu falei com o pastor, eu falei assim, aquela palavra não era para a igreja. Aí ele falou, não, eu falei, não, aquela palavra era para mim. Por que, igreja? Porque eu me cobro muito, eu sempre falo isso para o pastor lá em casa. Eu me cobro muito, eu sempre falo, eu preciso mais, eu preciso estudar mais, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso orar, eu preciso estudar, eu preciso meditar. Eu sempre falo isso lá em casa. Eu sempre estou me cobrando nessa área. Aí talvez você diga, por quê? Você não é a palavra, leio, mas eu sempre quero descobrir mais. Então, é algo que eu me cobro. E eu sempre, às vezes, eu sempre digo assim, eu estou sem tempo para fazer isso. Depois eu faço. Aí vem a noite e eu poderia estar estudando e eu digo, amanhã eu levanto mais cedo e vou estudar. E essa foi a palavra que o Senhor falou para mim, pare de procrastinar, deixar para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Não deixe para estudar amanhã se você tem tempo para estudar agora. E a gente fica sempre jogando para frente, né? Ah, mas hoje eu estou sem tempo. Ah, mas hoje eu tenho algo para fazer. Ah, mas as minhas obrigações estão muito corrida no dia a dia. E o Senhor falou claramente comigo, pare de procrastinar. O Senhor, seu pai fala assim com você? Amém. Sabe, irmão, quando nós pais corrigimos os nossos filhos, ou é porque ele não está fazendo a coisa certa, ou é porque ele está fazendo, mas não da forma certa. Né? E a gente vai lá e corrige, ei, faça desse jeito. Ei, não faça daquele jeito. Ei, é para você fazer assim, não é isso? Os filhos já ouviram isso dos pais? Eu já ouvi. Então, seu pai celestial, ele também faz isso. Sabe por quê, mas porque ele quer ver eu e você indo mais além. Amém. Voando mais alto. Entendendo mais sobre o reino. Então, essa palavra foi para mim, viu? Para de procrastinar o reino. Mas se ela servir para você, pegue também. Amém. Amém? E eu quero falar sobre posicionamento no chamado nessa noite. Então, sabe, irmãos, Deus ele não chamou uns para o ministério
ministério, outros não. Não, não foi isso. Ele chamou todos nós para o ministério. Amém. Ele chamou todos nós para o ministério. Começa pelo o ministério de reconciliação, não é isso? Todo mundo foi chamado para o ministério de reconciliação. O que é isso? Pregar o evangelho a todo mundo e reconciliar as pessoas a Cristo. Então não precisa você ter um chamado específico. Eu fui chamado para evangelista, eu fui chamado para mestre, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo. E esquecer de pregar o evangelho às pessoas. Então, nós devemos nos posicionar no nosso chamado. Amém. E se você ainda não sabe qual é o seu chamado específico, nos 5 dons ministeriais, comece falando da palavra de Deus às pessoas e reconciliando as pessoas a Cristo. Esse também é um chamado. Então, todos nós fomos chamados para o ministério. Deus não chamou uns para ser bem-sucedido e outros para o fracasso, não. Viu? Não investe no crescimento do outro. Corra também atrás do seu próprio crescimento em Cristo. Não fique com inveja porque, fulano está crescendo demais. O pastor só vê fulano. O pastor só vê ciclano. E aí, faça o que você deve fazer. Corra atrás do seu. Aleluia. Não procrastine, como o Senhor falou comigo. Faça a sua parte. Corra atrás do seu. Em nome de Jesus. Então, Deus ele não chamou uns para ser bem-sucedido e outros para o fracasso, não. Viu, igreja? Amém. Mas é aí que entra o nosso posicionamento, a nossa fidelidade ao chamado, nosso compromisso com o chamamento que Deus fez para mim e para você. Então, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler na versão viva e eu vou ler bem rápido para a gente tomar tempo. Se você quiser anotar aí no seu bloco de notas, no seu caderno, na sua Bíblia, no cantinho aí, numa folha, você anota. E eu vou ler aqui para ir adiantando. Aleluia. Vamos ver o que Paulo diz para Timóteo. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15. Está escrito assim: seja um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examinar o seu trabalho e que examina e que ensina corretamente a palavra da verdade. Vou ler de novo, né? Que eu gaguejei aqui. Seja um bom obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Quando Deus o que? Ele disse? Quando Deus examina o seu trabalho. Seja um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho. A versão viva, viu, gente? Então, amado, igreja do Senhor, por aí já dá para saber que não é do meu jeito, que não é do seu jeito, que não é do jeito que eu quero fazer, é do jeito que Deus disse para fazer. Aleluia. Amém? Amém. Se não, amado, seria muito fácil, não existiria renúncia, né? Não precisava existir renúncia da minha parte, porque eu ia fazer do meu jeito, do jeito que eu quisesse. Mas ele disse: ei, seja um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examinar o seu trabalho. Então, por aí já dá para saber que é do jeito que Deus pede para fazer, não é do meu jeito. Então, se ele vem examinar, é porque ele quer ver se está sendo bem feito. Se ele vem examinar o meu trabalho e o seu, é porque ele quer saber se eu e você estamos posicionados na palavra que ele já disse. Amém? Amém? Aleluia. O que mais que ele disse? Ensinar corretamente. Ei, sabe o que ele está querendo dizer com esse corretamente? Isso requer tempo, dedicação, compromisso, fidelidade ao chamado. Isso não é de qualquer jeito. Quando ele disse ensinar corretamente a palavra da verdade, ele está dizendo: eu requero o seu tempo, a sua dedicação, o seu compromisso e a fidelidade ao chamado que eu confiei a você. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus disse que tem que ser. E ele está dizendo: estude a palavra para apresentar a si mesmo aprovado diante de Deus. Sabe, se eu não estudar a palavra, se eu não examinar a palavra, se eu não me dedicar, se eu não dedicar o meu tempo à palavra, não vai ter como eu ensinar a palavra corretamente. Eu vou ensinar aquilo que eu acho que é.
Eu vou dizer para as pessoas aquilo que eu acho que é, e não aquilo que Deus disse que é. Então, para me ensinar corretamente a palavra, amados, eu preciso dedicar o meu tempo, eu preciso ser fiel, eu preciso ter compromisso com a palavra. Isso é posicionamento no chamado. Sabe, eu estou posicionada naquilo que Deus me confiou. E por isso eu vou me dedicar àquilo, eu vou ser fiel naquilo. Amém. Eu vou ser responsável com aquilo que Ele depositou em mim. Amém? Amém. Então, sabe, amados, junto, o chamado tem que existir um posicionamento de dedicação. Junto ao chamado tem que existir um posicionamento de dedicação. Eu preciso me dedicar ao meu chamado. Você precisa se dedicar ao seu chamado, aquilo que Deus confiou a você. É verdade. Junto ao chamado também precisa existir consagração. Você precisa se consagrar ao seu chamado. E junto ao chamado também precisa existir submissão à vontade de Deus. Você precisa ser submissa à vontade de Deus, ainda que ela não seja aquilo que você queira. Ainda que ela não venha do jeito que você deseja. Mas você precisa ser submissa à vontade de Deus. Isso é posicionamento no chamado. Aleluia. Sabe, amados, eu vou contar uma história bem rápida para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu vou dar um exemplo. Eu anotei aqui uma história bem interessante. E eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês, né? Para a gente não tomar muito tempo. Já é 6h30, né? Aleluia. Vou dar um exemplo bem rápido de uma família. Só para vocês saberem, só para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer sobre o posicionamento ao chamado. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, há alguns anos atrás, um homem, sua esposa e seus 2 filhos saíram da sua zona de conforto. Eu anotei aqui que é para mim falar bem direitinho. Para atender um chamado do Senhor. Preste atenção. Um homem, sua esposa e seus 2 filhos saíram da sua zona de conforto para atender um chamado do Senhor. E foram para uma cidade que não conheciam ninguém. No final eu vou dizer quem é essa família, viu? Vou falar para vocês quem é. É proibido eu falar o nome deles, tá? E foram para uma cidade que não conhecia ninguém. Tudo era diferente para eles. Passaram a conhecer uma mulher. Está parecendo a história do profeta, né? Chegou na viúva lá, pediu para fazer o bolo para ele. E conheceram uma mulher que deu abrigo e comida durante alguns meses. 4, 5 meses por aí. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não sei direito quantos meses foram. E sabe, igreja, essa família não foi para a cidade como pastores, não. Para pastorear naquela cidade, não. Eles foram como evangelistas. Eles saíram da sua zona de conforto, foram para outra cidade que não conhecia ninguém, foram abrigados por uma mulher, foram alimentados por uma mulher viúva, né, que deu abrigo, deu comida, deu dormida para essa família. E eles foram para essa cidade, não foi para pastorear a igreja, não. Eles foram como evangelistas para essa cidade. Só que chegando lá nessa cidade, ele não chegou fazendo um culto evangelístico também, não. Ele chegou nessa cidade, ele foi conhecer as pessoas, eles foram se apresentar para as pessoas. Eles saíram de porta em porta se apresentando. Eu sou fulano, estou aqui nessa cidade, vim fazer a obra, vim propagar o evangelho. Então eu vim aqui para conhecer vocês. E foi assim que essa família fez. Eles saíram de casa em casa se apresentando. No dia seguinte, eles saíam já para convidar aquelas pessoas a qual eles tinham se apresentado para um culto à noite. Mas não era um culto evangelístico, sabe? Que você monta palcos, faz aquele negócio todo, aquela preparação toda. Não, um culto normal como esse. E eles foram a segunda vez, aquelas famílias
convidar as pessoas para o culto. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Mas sabe, irmãos, o inferno, ele se levantou muito com isso. Ele não ficou muito satisfeito. Então, o inferno trabalhava de uma tal forma para tirar aquela família daquela cidade que vocês não têm noção. Sabe, o inferno se levantou de uma tal forma, por quê? Porque o inferno sabia do propósito daquela família naquela cidade. Amém? Amém. Mas sabe, amados, eles começaram um trabalho de evangelista, se apresentando às pessoas, dizendo o que eles foram fazer naquele lugar, depois que eles fizeram novamente o convite para o culto. E sabe, amados, eles estão firmes até hoje. Isso já tem muitos anos. E essa família está firme até hoje. Sabe por quê? Porque eles se posicionaram numa palavra. Eles se posicionaram numa palavra que foi liberada e no chamado. E hoje eles não estão como evangelistas, estão como pastores. Então, eles foram enviados, o chamado pode ser o de pastores, mas eles foram enviados como evangelistas. Sabe, Deus pode ter um chamado de pastor para você, mas você nunca vai começar pelo chamado de pastor. Você vai começar por outro meio, fazendo outra coisa, outro ofício, para você chegar no chamado de pastor. E hoje eles não são evangelistas, eles são pastores. Vocês conhecem essa família? Amém. Conhece? Amém. Conhece, né? Eu vou dizer para vocês quem é. Viu? Para vocês não ficarem curiosos. Eu vou mostrar para vocês quem é. Aleluia. Estamos aqui Amém. por causa de um posicionamento. Vem, Érica. Era esses dois filhos que a gente tinha no início. Vem, Júlio? A Ana veio depois. A Ana já veio no ofício de pastora. Essa é essa família, mas nós fomos enviados para cá não como pastores, mas como evangelistas. Amém. E a gente não começou fazendo um culto evangelístico, a gente começou conhecendo as pessoas, Aleluia. se apresentando às pessoas. Vocês entenderam? Amém. 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 Pode sentar. E a gente saía de bicicleta, eu carregava a Érica no colo, que ela era ainda pequenininha, tinha menos de 2 anos, eu acho. João Vitor tinha 6, 7. E a gente saía de bicicleta, conhecendo as pessoas. Fazia sol, chuva. Aqui não era asfaltado, aqui era só lama. Só lama essa região aqui. Sabe, lama que você tinha que ficar caçando os lugares para pisar, senão você caía, afundava, escorregava? Era aqui. Mas sabe, irmãos, a gente está aqui até hoje, sabe por quê? Porque a gente se posicionou numa palavra, porque o inferno se levantou para tirar a gente daqui. A gente, na verdade, se posicionou em 2 palavras. Primeiro, na palavra do nosso pastor que disse: vocês vai. E chegando lá, se Deus não honrar vocês, eu não sirvo mais a Ele. Essa foi a palavra liberada pelo nosso pastor. E a segunda palavra foi a do próprio Deus. Ainda que se levante o espírito do governador, não saia do lugar que eu te coloquei. Aleluia. Sabe, irmãos, mas os crentes de hoje em dia, eles estão querendo desistir muito fácil. Eles estão querendo chegar no topo antes de subir o primeiro degrau. Quem tem a perna maior aí, que consiga um aqui e outro aqui em cima? Ainda não consegue. Ele tem que segurar em alguma coisa, senão ele vai cair. Sabe, irmão, se eu tentar subir um degrau a mais, sem estar na posição certa, eu vou cair. Eu vou
vou desistir, eu vou murmurar, eu vou blasfemar contra o próprio Deus e dizer: não foi você que me enviou a este lugar. Sabe, irmãos, não foi fácil. Não foi fácil, mas a gente estava posicionado numa palavra. Sabe, eu poderia estar contando aqui várias histórias de vários pregadores, do Kenneth, do Bundy, do John, de muitos, de posicionamento deles, mas eu quero contar a nossa. Eu quero contar a nossa. Sabe, irmãos, a gente não pode focar as nossas vistas só no bem-estar de Deus. A gente tem que prestar atenção nos processos. Aleluia. Sabe, porque se eu não passar pelo processo, amados, eu não vou conseguir ficar firme aonde Ele quer que eu chegue. Aonde Ele tem preparado para mim chegar. Sabe, já foi dito aqui várias vezes, o próprio pastor diz aqui, ele não é pastor, ele é um apóstolo. Já, amados, ele vai estar fazendo outra coisa. Amém. Amém. Quando o Senhor vê que ele já exerceu todo o pastoreio dele, o Senhor vai enviar ele para fazer outra coisa. Amém. Sabe, eu dizia, eu só sou do louvor, sou a Beck do barquinho. Porque nem ser a primeira, quando ele me colocava para cantar, eu queria. E o flauta do Marquinhos era pregar. Sabe, o forte do Marquinhos também era ser só o cantor. Ele não queria pregar. Mas o Senhor já tinha falado com o pastor. Continua insistindo. Continua insistindo. Até que um dia chegou um profeta sobre ele, pôs as duas mãos. Não, eu estava de longe, mas eu queria estar de pé. Mas eu escutei tudo porque eu fiquei ligada naquilo que o profeta estava falando. Glória. E o profeta meteu as mãos sobre ele e disse: você é um pastor. E quem vê o Marco pregando aqui sabe. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer? Se posicione no seu chamado. Amém. Amém. Aleluia. Se posicione no seu chamado. Aleluia. Aleluia. Normalmente as pessoas, amados, começam numa área diferente do ministério que Deus chamou. Nós começamos como diáconos, depois fomos enviados como evangelistas e hoje nós estamos no pastoreio. Aleluia. Normalmente vai acontecer isso, irmão. Começa por uma área muito diferente do seu ministério, do ministério que Deus chamou você para ser, para você exercer. Eu quero ler Atos, capítulo 13. Vou dar 2 exemplos aqui bem básicos para você ficar ligado. Glória a Deus. Aleluia. E Nunca pense que você vai exercer seu ministério assim, ó, só porque Deus disse que você tem esse chamado. Ah, Nicole, Deus tem um chamado para você de mestre. Aí pronto, aí Nicole já quer chegar aqui e já quer ensinar. Não. Tem os processos. Primeiro ela vai passar pela diaconia, primeiro ela vai estudar a palavra, depois ela vai, depois ela vai até ela ver que está pronta para isso. E o Senhor, principalmente, vê que ela está pronta para isso. Amém? Atos capítulo 13. Oh, Jesus. Saiu aqui. Atos capítulo 13. Versículo 1 até o 3. Esse texto vai nos mostrar, amado, como Paulo iniciou o seu chamado. Nós conhecemos Paulo pelo apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, mas ele não iniciou o seu chamado como apóstolo. E a gente vai ler aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e entre eles estavam Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que hoje é Paulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram.
enviaram. Paulo começou o seu ministério, amados, como profeta e mestre. Lá na frente, bem para frente, é que Paulo foi enviado como apóstolo. Então, não vai ser normalmente as pessoas vão iniciar o seu chamado já pelo seu ministério que foi declarado sobre você. Você tem que passar por alguma área do departamento, tem que fazer isso com excelência. Glória. Porque senão você vai ser descartado. Talvez você diga, mas Deus não descarta ninguém, mas Deus está com os dois olhos em cima de mim e de você, para saber se eu e você estamos fazendo a obra dele com excelência. Sabe, Barnabé e Saulo só foram chamados, separados, para serem enviados como apóstolos, depois que eles serviram como profetas e mestres. E Deus disse a eles, pode separar. Eles podem enviar. Eles vão ser meus apóstolos. Vão abrir igrejas. Vão pregar o evangelho em outras cidades. Eles. Mas eles estavam fazendo o quê? Orando, jejuando, profetizando, ensinando. Para depois eles irem. Aleluia. Sendo cheio do Espírito, do conhecimento da palavra. Para depois eles irem. Por quê? Porque se eles fossem amados antes da hora, eles não iam sobreviver. Eles não iam aguentar. Eles iam cair, eles iam voltar. Eles iam se espernear, eles iam murmurar. Por quê? Porque estava sendo enviado de qualquer jeito. Então preste atenção. Paulo iniciou seu ministério como profeta e mestre. Não foi como apóstolo. Amém? Mas por quê? Porque ele foi fiel no primeiro chamamento. Ele teve um posicionamento. No primeiro chamamento dele como profeta e mestre, ele se posicionou. E ele fez com excelência. E depois ele foi separado para ser apóstolo. Foi separado para ser enviado. No mesmo livro de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver outro exemplo que se posicionou na tarefa que lhe seria dada. Vocês abriram? Amém. Atos capítulo 6. Versículo 1 ao 4. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler até 6. Vou ler bem rapidinho. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essas tarefas. 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. Eita, esse nome aqui me ajuda, gente. Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém? Só que aí. Então, amados, Filipe começou no ministério de socorros. Fazendo o quê? Servindo as viúvas. Filipe começou no ministério de socorros. Ele foi fiel naquele ofício. Servindo as viúvas. Vamos dizer nos dias de hoje, servindo a assistência social. Né? Servindo as mesas. O que ele estava querendo dizer? Servindo o povo que necessitava. Servindo. Mas bem mais tarde, foi levado para o ofício de evangelista. Filipe começou no ministério de socorros, mas foi levado para o ofício de evangelista. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo,
cheio de sabedoria, para servir as viúvas. Mas precisa ser cheio do Espírito Santo para servir as viúvas? Precisa. Cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra, cheio de sabedoria, para quando chegar lá saber dar a palavra certa. Precisa. Precisa ser cheio do Espírito Santo para servir na assistência social? Precisa. Precisa ser cheio do Espírito Santo para servir na porta? Precisa. Aleluia. Precisa, senão você vai receber o povo de cara feia. Senão o povo vai entrar, você não vai nem ver. Precisa. Quando a pessoa estiver se aproximando da porta, já é para você estar com um sorriso de Gênesis Apocalipse. Já é para você estar dizendo seja bem-vinda. Já é para você estar mostrando o assento para a pessoa sentar. Agora, mas se eu faço o serviço de qualquer jeito, vai, você pode entrar, fica à vontade. Não é assim. Sabe, se eu não exercer o ofício que me foi confiado com excelência, eu não vou chegar no ofício que está proposto para mim. Eu não vou chegar. E a culpa não é de Deus. Porque Deus está me olhando e olhando você. Ele está me olhando e olhando você. Então a culpa não é de Deus. Sirva com excelência, seja onde for. Filipe, ele começou no ministério de socorro, mas mais tarde, lá no capítulo 21 de Atos, no versículo 8, ele diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele ainda foi bem específico. Que 7? Aqueles 7 que eles mandam separar lá para servir as viúvas. Ele foi bem específico, amados. Então, amados, entenda, se Deus lhe chamou para ser um pastor, você começará com um pequeno rebanho. Pode ser só com os da sua casa. Porque foi assim que a gente começou. Só com os de casa. Aí tinha uma família que passava aí na rua e dizia: eu vou naquela igreja porque eu estou com pena daquele pastor. E dessa família, até hoje, tem uma conosco. Está lá na salinha, ó, ensinando seus filhos. Eu vou lá naquela igreja, porque toda vida que eu passo ali, está só o pastor, a mulher e os filhos. Era assim, eu cantava e já me pregava. Ele cantava e eu pregava. Sabe, nós estávamos servindo no ministério de socorro, irmão. Ainda que a voz não fosse agradável, mas a gente estava ali fazendo com excelência. Fazendo com tudo que a gente tinha para oferecer. E é assim que funciona. Agora eu quero chegar no ministério, eu quero fazer as coisas de qualquer jeito, eu quero fazer por obrigação. Eu só faço com empurrão. Funciona não, irmão. Não funciona. Então, amado, se Deus chamou você para ser um pastor, você vai começar com um pequeno rebanho. Ou como um auxiliar do próprio pastor. Ou como um pastor dos jovens. Mas aqui, como é que você está pastoreando os jovens? Está bem o negócio? Pois é, Deus está de olho em tudo. Ou como um pastor de jovens. E por aí vai. Aleluia. Se Deus tem um chamado para você ser um evangelista, nunca pense, mas tire essa ideia da sua cabeça. Você não vai começar pregando para 5.000 pessoas. Você pode pregar para 5, para 1, mas você não vai iniciar pregando para 5.000. Se você for, irmão, você está ultrapassando, viu? O próprio Deus. E você pode cair, porque você não vai aguentar. Então, pense nessas coisas, irmão. Pense nessas coisas. Eu quero finalizar dizendo algo para você. Falta no tempo. Graças a Deus. Dizendo algo para vocês. Não despreze as pequenas coisas. Isso é bíblico, viu? Está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não despreze as pequenas coisas que vocês foram colocados para fazer. Os pequenos ofícios, aqueles que vocês acham que não tem, como que se diz? Não tem valor. Não é tão importante. E todo ofício que eu e você somos colocados para fazer é importante. Se a gente foi colocado para fazer algo, é porque é importante. É importante. Então não despreze.
os pequenos começos, sabe? Aqueles comecinhos. Ir para a igreja, arrumar a cadeira, botar uma água aqui, ficar na porta. Tudo isso tem que ser feito com excelência. Porque senão, irmão, é igual o texto lá de Timóteo. Se eu não souber fazer coisas pequenas, né? Lá fala da casa. Se eu não souber cuidar da minha casa, eu não vou saber cuidar da igreja do Senhor. Então, se eu não souber fazer as coisas pequenas, eu não vou ter noção para fazer coisas grandes. Eu não vou ter noção para fazer coisas grandes. Então, aprenda fazendo as coisas pequenas. Eu aprendi, irmão, a gente estando aqui, eu pregando para a Jane pregando para mim e os meninos escutando. Mas a gente não desprezou isso. Por quê? Porque a gente estava firmado, estava posicionado em duas palavras que eu já falei para vocês. A gente poderia, amados, muito bem ter voltado para trás. Ter dito, Senhor, misericórdia. Não foi o Senhor que me botou aqui, foi o Satanás. Porque uma prova dessa, não é assim? A gente poderia ter dito isso. Mas aí, existe processo. E os processos ele nunca vai ser do jeito que eu quero. Chegando aqui tudo bem. Nunca vai ser do jeito que eu quero. Vai ser do jeito que Deus quer. Aleluia. Mas a gente passou muita coisa para chegar aqui. Começou pelos filhos adoecendo em casa. A mulher fazendo chacota no ônibus com a gente. Para vocês terem noção. Chegamos aqui e fomos morar na casa de uma mulher que a gente passou a conhecer. A gente nem conhecia. Fomos sustentados por essa viúva, eu acho que uns 5 meses. A gente não poderia ter dito, Senhor, eu quero não. Tchau, vou voltar, esse negócio não é para mim. Poderia. Mas a gente estava firmado numa palavra. Posicionado numa palavra. Posicionado numa palavra. E não faça as coisas do jeito que você quer fazer. Porque não vai dar certo. Mas muitas das vezes a gente diz, mas eu tenho um livre-arbítrio. Tem, Deus não vai impedir de você fazer, não vai. Ele não vai impedir de você, Ele não vai impedir de mim tomar alguma decisão que eu queira tomar. Mas será que é o que Ele quer? Pense nisso, irmão. Será que é o que Ele quer? Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas será que é o que Deus quer? Lembra que tem um texto em Romanos que diz que o Espírito de Deus está dentro de nós e como é? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o Espírito de Deus está dentro de você e dentro de mim, para me guiar e guiar você, por que eu vou tomar as minhas decisões próprias? Ou ele está ali só para enfeitar o rei na barriga? Ele está ali, mas para me guiar e para guiar você, para eu e você não vacilar os nossos pés. Para eu e você não cair, para eu e você não ser prejudicado, para eu e você, mas não ser roubado pelo inimigo. É para isso que ele está ali, ó. Para nos dar a direção certa. Mas se eu ignorar ele aqui, eu vou tomar a decisão errada, eu vou fazer a coisa errada, achando que está certo, eu vou fazer do meu jeito, achando que está certo, e não está certo. Aleluia. Aleluia. Então, amados, tenha um posicionamento, seja fiel no que você está fazendo agora. Não force a barra com Deus. Não queira entrar no chamado de goela dentro assim, ó, né? Como diz lá no Nordeste, eu vou enfiar de goela dentro de você. Não queira entrar nesse chamado assim. Seja fiel agora no que você está fazendo. E o próprio Deus vai dizer, ei, separa o fulano para isso. Ei, separa o ciclano para isso. Por quê? Porque ele está servindo isso com muita excelência. Então ele vai saber servir isso aqui também. O próprio Deus, irmão, vai fazer isso. Você não é um corpo, o corpo de Cristo, após o corpo tem uma cabeça. Viu? O corpo tem uma cabeça.
E a cabeça, amado, é que vai dizer para onde eu devo ir, para onde você deve ir, o que eu devo fazer, o que você deve fazer, o que eu devo exercer agora para depois eu exercer aquilo amanhã. É o próprio cabeça que vai dizer. E isso ele separou um cabeça na igreja. Amém? Amém. Aleluias, aleluias. Não força a barra não, irmão, com Deus. Não querer entrar no chamado por conta própria, não. Isso é prematuro, viu? Eu querer entrar no chamado por conta própria. Desenvolva o embrião primeiro. Ele tem um tempo de preparação para nascer. Né? Uma mulher quando está grávida, descobre que está grávida, está sendo gerado aquele primeiro, um embriãozinho, né? Então, aquele embriãozinho, ela vai seguir todas as recomendações médicas para não abortar ele, né? Para sair tudo direitinho, o processo de 9 meses, os cuidados, os remédios, as vitaminas, o acompanhamento médico para ele não nascer prematuro. Sabe, talvez, às vezes a gente pensa assim, mesmo no chamado ministerial está como um embrião, não cresce, não evolui, não vai para frente. Desenvolva esse embrião. Dia após dia, servindo com excelência aquilo que você foi chamado para servir agora. E depois, você, quando estiver pronto, o embrião para nascer, aí você vai servir realmente no chamado que Deus chamou você. Lembro de Paulo, de Filipe e de tantos outros que está escrito na Bíblia. Então, amados, é esse exemplo que eu quero trazer para vocês. Desenvolva o seu ministério, desenvolva esse embrião, desenvolva aquilo que você acha que está demorando para ser concluído. Vá desenvolvendo, se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito, em oração, em consagração, em jejum. Vá desenvolvendo. Tenha parceria com seus líderes, tenha parceria com a sua igreja. Se envolva com a sua igreja, se envolva com os membros do corpo. Se envolva, irmãos. Se envolva, para que você amanhã possa exercer o chamado que Deus chamou para você com excelência. Se envolva. Se envolva. Se envolva, sabe? Os mestres foram chamados para ensinar a palavra. Os pastores foram chamados para pastorear o rebanho. Os evangelistas foram chamados para evangelizar as pessoas, trazer as pessoas. Sabe, amados? Os profetas foram chamados para liberar palavras de inspiração, palavras proféticas. Sabe, nós fazemos parte de um corpo, e nesse corpo, amados, deve existir os 5 dons ministeriais. Mas se eu não desenvolver isso, se eu não me posicionar nisso, eu nunca vou desenvolver o meu chamado, o meu dom, aquilo que Deus confiou a mim. É verdade. Eu nunca vou desenvolver, sabe? Se eu nunca tivesse tido a iniciativa de estudar, de buscar conhecer mais do Senhor, eu nunca estaria aqui ministrando para vocês. Sabe, o profeta é a mesma coisa. Se ele não desenvolver o seu dom estudando a palavra, para ter palavras de inspiração para a igreja, ele nunca vai estar profetizando. Porque o profeta, ele precisa profetizar a palavra. Ter palavras de inspiração. Sabe, quando Deus dá assim, Então desenvolva o seu dom, mas desenvolva esse embrião. Ele tem um tempo de preparação para nascer. Não força a barra com Deus, não queira chegar na onde você diz que sabe qual é o seu chamado, mas quer chegar lá já pulando assim de uma vez. Não vai dar certo. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Não é Deus que vai se frustrar, é você, sou eu. Nós precisamos desenvolver. Deus chamou eu e você para o ministério. Ele não chamou eu e deixou
Ele chamou todos para o ministério. Todos para o ministério. Confie nele. Amém. Amém. Sirva no Ministério de Socorros com alegria. Sirva no Ministério de Socorros com fidelidade. Sirva no Ministério de Socorros com honra. Sabe por quê? Porque um dia você pode estar numa posição que você pode estar querendo que alguém faça isso. Um dia você pode estar numa posição, amados, e você esteja desejando que as suas ovelhas façam isso. Que as suas ovelhas sirvam com fidelidade. Que as suas ovelhas desenvolvam no trabalho. Que as suas ovelhas façam isso. Que as suas ovelhas peguem junto com aquilo. Que as suas ovelhas exerçam isso. Ei, faça agora. Seja fiel agora. Seja fiel agora. Amém? Amém. Posicione no seu chamado. Aleluia. Em nome de Jesus. Posicione no seu chamado. Não despreze as pequenas coisas. Aleluia. Não despreze. Deus chamou a todos para ser bem-sucedidos. É verdade. Ele não chamou eu para ser bem-sucedido e a Patrícia para ser um fracasso, não. Ele não chamou a Patrícia para ser bem-sucedida e eu para ser um fracasso, não. Ele chamou a todos para ser bem-sucedidos. É verdade. A todos, amados, a todos nós fomos chamados para o ministério. Bota isso na sua cabeça. Você foi chamado para o ministério. Até esse menino que chegou agora, que já está aprendendo, eles foram chamados para o ministério. Talvez ele diz, mas pastor, eu não sei nem qual é o meu chamado. Não precisa saber agora não, sirva. O chamado de vocês agora é servir. Sirva, que mais tarde você vai estar no chamado certo. Sirva com excelência. Amém. É assim, irmãos. É assim. Então, mas desenvolva. Se você acha que não está crescendo, que o negócio não está mudando, desenvolva esse embrião. Desenvolva ele. Vá desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Até o Senhor dizer, pronto, chegou a hora. Agora é a sua vez. Desenvolva. Vocês entenderam? Amém. Desenvolva, mano. Nós fomos chamados para o ministério. Então, nós precisamos se posicionar nisso. Nesse chamamento. Desenvolva, em nome de Jesus. O pastor quer falar algo antes de passar para o dirigente. Aleluia. Fique ligado, amados, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Amém. Pense nela, medite. Eu sei que o Senhor vai falar muito mais com você. Até mesmo daquilo que falou comigo, Ele pode falar muito mais com você. Muito mais. Então, medite nisso, irmãos. Medite nisso. E deixe o Senhor falar. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Paz e graça.